Depois de anos vivendo sob opressão, Israel novamente colhia as consequências de ter se afastado do Senhor. O povo havia abandonado os caminhos de Deus e, como resultado, os midianitas passaram a dominar a terra. Todos os anos, quando chegava o tempo da colheita, os inimigos invadiam, destruíam plantações, roubavam mantimentos e deixavam o povo em miséria. Israel se escondia em cavernas, montes e buracos, vivendo com medo constante. A opressão durou 7 longos anos. O povo clamava por socorro, mas ainda carregava ídolos escondidos em seus lares. A crise não era apenas externa, era espiritual. Israel precisava mais do que libertação militar, precisava de arrependimento. E foi nesse cenário de fragilidade que Deus decidiu levantar um libertador improvável. Seu nome era Gideão. Gideão não estava em um campo de batalha quando Deus o encontrou. Ele estava escondido, malhando trigo em um lagar, tentando proteger o pouco que restava de sua colheita. O medo fazia parte da sua rotina. A insegurança moldava seus pensamentos. Ele não se via como herói, líder ou guerreiro. Então, o anjo do Senhor apareceu. "O Senhor é contigo, homem valente", disse a voz celestial. Gideão se surpreendeu. Valente? Ele não se sentia assim. Questionou Deus, falou sobre a opressão, sobre o abandono aparente, sobre a ausência de milagres. Mas Deus não respondeu às inseguranças de Gideão, respondeu ao propósito que havia colocado nele. "Vai nessa tua força", disse o Senhor. "Eu estarei contigo." Mesmo com medo, Gideão obedeceu. Deus começou um processo de transformação que não envolvia apenas vencer inimigos, mas reconstruir a fé. Gideão foi instruído a destruir o altar de Baal que havia na casa de seu pai. A batalha começou dentro, antes de começar fora. E embora tenha feito isso à noite, por medo, ele obedeceu. O primeiro passo da vitória foi espiritual. Quando os midianitas se reuniram para mais uma invasão, o Espírito do Senhor veio sobre Gideão. Ele tocou a trombeta e convocou Israel para a guerra. 32.000 homens se apresentaram. Aos olhos humanos, era um número pequeno diante do inimigo, mas Gideão ainda se sentia inseguro. Então Deus falou novamente. "O povo que está contigo é demais", disse o Senhor. Israel poderia se gloriar dizendo que venceu por sua própria força. Deus começou a reduzir o exército. Primeiro ordenou que todos os medrosos voltassem para casa. 22.000 homens partiram. Restaram apenas 10.000. Gideão já devia estar assustado, mas Deus ainda não havia terminado. No próximo teste, Deus separou os homens pela forma como bebiam água no rio. Aqueles que se ajoelhavam foram dispensados. Apenas os que permaneceram atentos, levando a água à boca com as mãos, ficaram. Restaram apenas 300 homens. 300 contra um exército numeroso como gafanhotos, contra camelos incontáveis, contra um poder esmagador. Mas Deus declarou: "Com esses 300, eu salvarei Israel." A estratégia divina não envolvia espadas nem escudos. Cada homem recebeu apenas uma trombeta, um cântaro de barro e uma tocha escondida dentro do vaso. Nada parecia fazer sentido aos olhos humanos. Mas a vitória não dependeria da lógica, dependeria da obediência. Durante a noite, Gideão dividiu os 300 em 3 grupos. Cercaram o acampamento inimigo em silêncio. No momento exato, ao sinal de Gideão, todos quebraram os cântaros, revelaram as tochas e tocaram as trombetas. O som ecoou. A luz surgiu de todos os lados e o caos tomou conta do acampamento midianita. Os inimigos entraram em pânico. Acreditaram estar cercados por um exército gigantesco. Confusos, começaram a atacar uns aos outros. O que parecia impossível foi vencido sem uma batalha tradicional. Israel venceu, sem força, sem números, sem glória humana. A vitória foi claramente do Senhor. Gideão aprendeu que Deus não procura quantidade, mas obediência. Que a fraqueza humana é o palco perfeito para o poder divino se manifestar. E que quando Deus está à frente, 300 são mais do que suficientes. A história de Gideão ecoou por gerações como prova de que Deus usa os improváveis, fortalece os inseguros e vence batalhas de maneiras que ninguém poderia imaginar. Israel foi libertado, o medo foi quebrado e o nome do Senhor foi exaltado. Porque quando Deus decide agir, a vitória não depende da força do homem, depende da confiança de quem obedece.